Seja muito bem-vindo. Retomando a aula passada, vimos que a ação civil pública foi o marco inicial do processo coletivo no Brasil. Você lembra? Abordamos temas importantes como as hipóteses de cabimento desta ação, o objeto e a legitimidade ativa e passiva. Está lembrado? Pois bem, hoje falaremos um pouco sobre o inquérito civil e as demais questões relevantes para o tema. O que seria esse inquérito civil? Buscando uma maior efetividade no procedimento para a ação civil pública, o artigo 8º, parágrafo 1º da referida lei, dispõe expressamente que o Ministério Público poderá instaurar, sob a sua exclusiva presidência, inquérito civil. Trata-se de um procedimento administrativo destinado a colher provas sobre fatos que, ao menos em tese, autorizariam a propositura de futura ação civil pública para a defesa de interesses ou direitos transindividuais cuja tutela cabe ao Ministério Público. Tem por objetivo este inquérito fornecer elementos de prova ao órgão ministerial, para que este possa propor a ação civil pública. Porém, é importante deixar claro que ele é dispensável, ou seja, a ação civil pública pode ser promovida mesmo sem o inquérito civil, mesmo se estiver fundada em outros elementos, como processo administrativo, cópia de auto dos tribunais de contas ou outras informações e peças que extraídas de outros processos. Caso, entretanto, tenha instaurado o inquérito civil, o membro do Ministério Público não poderá arquivá-lo livremente, sem antes declinar adequadamente as razões do arquivamento e submetê-las ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão expressa dos parágrafos do artigo 9 da Lei 7.347, de 1985. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-os fundamentadamente. Parágrafo 1º. Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 2º. Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou até mesmo documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexadas às peças de informação. Já o parágrafo 3º dispõe que a promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento. Parágrafo 4º dispõe que, deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para ajuizar a presente ação. Tal benefício se põe para evitar que o promotor de justiça seja coagido a buscar o arquivamento por fatores externos à sua própria profissão. Portanto, se o Conselho Superior deixar de homologar a promoção do arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para ajuizamento da ação, justamente para não deixar todo o conteúdo probatório já maculado. Trata-se de um procedimento administrativo destinado a colher provas sobre fatos que, mesmo em tese, autorizariam a propositura de futura ação civil pública para a defesa de interesses ou direitos transindividuais, cuja tutela cabe ao Ministério Público. Além do inquérito civil, a Lei 8.079, de 11 de setembro de 1990, trouxe a ferramenta denominada Termo de Ajuste de Conduta, o chamado TAC. Traz a possibilidade, na fase investigatória, também conhecida como pré-judicial, e tem como força de título executivo extrajudicial, e vai servir justamente para evitar a propositura da ação civil pública. Explico melhor. De acordo com Dantas, o termo de ajuste de conduta tem por objeto específico o ajustamento das causas
do potencial causador de danos ao patrimônio público ou social, ou aos interesses coletivos em sentido lato às exigências legais. À vista do caráter consensual, já que ninguém é obrigado a formalizar o TAC junto ao Ministério Público, e considerando que é uma garantia mínima em favor da proteção a interesses transindividuais lesados, tem-se admitido a ampliação do seu objeto para abranger também obrigações outras, como o recolhimento de importâncias ao fundo de que cuida o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública. O termo de ajuste de conduta, então, também pode ser celebrado após o ajuizamento da ação. Ocorre que, neste caso, o termo de ajustamento entre as partes deverá ser homologado pelo juiz que recebeu a ação, por meio de sentença, para então possuir natureza de título executivo, não extrajudicial, mas sim judicial. Só os órgãos públicos legitimados à ação civil pública ou coletiva podem tomar o compromisso de ajustamento. Como eles não detêm disponibilidade sobre o direito material controvertido, consequentemente, também não podem estabelecer no compromisso cláusulas que importem renúncia de direito dos lesados, nem podem inserir cláusula alguma que suponha o poder de dispor. Em suma, o compromisso não pode envolver renúncia ou verdadeira transação de direitos materiais. É a garantia mínima em favor do grupo lesado, sendo ineficaz em tudo o que dispõe em sentido contrário. Da mesma forma, o compromisso de ajustamento não pode vedar o acesso à jurisdição, seja pelos próprios lesados por meio de ações individuais, seja pelos colegitimados à ação civil pública ou coletiva. Não cabe ainda compromisso de ajustamento que envolva renúncia ou dispensa de direitos, no caso do artigo 17, parágrafo 1º da Lei 8.429 de 1992, lei que trouxe a previsão da improbidade administrativa. Além do termo de ajustamento de conduta, é possível também se falar naquilo que foi denominado Fundo de Reparação de Danos. A Lei da Ação Civil Pública se preocupou em instituir um Fundo de Reparação de Danos lá no seu artigo 13, que prevê: havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Já o parágrafo 1º prevê que, quanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Já o parágrafo 2º, havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos termos do disposto no artigo 1º desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para as ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Pois bem, a princípio, só há que se falar em fundo de reparação de danos para as ações civis públicas que tenham por objeto reparação de danos ocorridos em interesses difusos e coletivos. Pois, em se tratando de interesses individuais homogêneos, a condenação pecuniária deve ser dirigida diretamente aos próprios lesados, só indo para o fundo o eventual saldo remanescente ou na hipótese de não se habilitarem na fase de execução quaisquer pessoas que tenham sofrido a lesão. Segundo Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, a expressão coisa julgada deriva da expressão latina res judicata, que significa bem julgado. O resultado final do processo de conhecimento normalmente atribui um bem jurídico a alguém. Define-se, assim, uma situação jurídica, estabelecendo-se a sua titularidade, passando essa definição, por causa da coisa julgada material, a ser imutável, razoavelmente estável ou marcadamente duradoura. Não poderíamos deixar de falar sobre os efeitos da sentença e da coisa julgada.
O Código de Processo Civil prevê no artigo 472, para as ações individuais, que a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes litigantes. Contudo, conforme restará demonstrado a seguir, a mesma regra não pode ser aplicada às ações coletivas. Ora, os limites subjetivos da coisa julgada regem-se por regras distintas, uma vez que estão em jogo a proteção dos interesses de terceiros, que não são partes no processo, mas se beneficiam do resultado desta demanda. O artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública dispõe expressamente que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se apenas de novas provas. Já o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, de forma bastante semelhante, prevê que, nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada. Inciso 1º, erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova na hipótese do inciso 1º do parágrafo único do artigo 81. Inciso 2º, ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência também por insuficiência de provas nos termos do inciso anterior. Quando se tratar da hipótese prevista no inciso 2º do parágrafo único do artigo 81, o inciso 3º estabelece efeitos erga omnes apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores na hipótese do inciso 3º do parágrafo único do artigo 81. Eu preciso que você tenha muito claro que o processo individual, a coisa julgada, só vai surtir efeitos em quem são partes no processo. O que acontece de maneira absolutamente diferente na tutela coletiva, porque eu não estou preocupado somente com aquela pessoa que deu início ao processo. Eu estou preocupado com todas as pessoas que possam vir a ser atingidas por uma sentença de procedência que possa beneficiá-las. Para facilitar a compreensão dos efeitos e o alcance da coisa julgada, é importante destacar o quadro explicativo, também disponível no material de apoio, que sintetiza as ideias aqui expostas. Como se vê, em sede de ação civil pública, a imutabilidade do título executivo judicial, da decisão transitada em julgado, depende não só da espécie de interesse ou de direito transindividual que se pretende tutelar, como também do resultado específico da demanda, podendo até mesmo não fazer coisa julgada material, caso a improcedência tenha ocorrido por insuficiência de provas. Veja bem, pode acontecer do Ministério Público ajuizar a ação civil pública apenas partindo de uma verossimilhança de argumentos, mas não tendo provas em concreto. Isso pode não parecer suficiente para o juiz da causa para conceder uma tutela coletiva. Isso não quer dizer que eu vou ficar sem ter a possibilidade de exercer o meu direito de ação. Eu posso, obviamente, ter uma sentença de improcedência e buscar auxiliar o Ministério Público com novas provas para que ele possa, na medida do possível, ajuizar novamente a ação e aí sim, com provas, buscar a tutela desejada. É importante trazer a diferença entre erga omnes e ultra partes. Enquanto a primeira expressão significa contra todos, a segunda significa além das partes, o que pode passar a impressão de que é, em termos práticos, sinônima da primeira. Mas os efeitos ultra partes, que são os efeitos produzidos por uma sentença que julga uma ação que versa sobre direitos coletivos, são aqueles projetados sobre a categoria a que pertencem os titulares do direito material. Como exemplo, cito uma associação de funcionários de determinada indústria que trouxe para si a tarefa de representar os trabalhadores de determinado setor, cujo meio ambiente de trabalho é insalubre. Se prosperar no ajuizamento da ação coletiva contra aquele responsável, os efeitos da sentença
transcederão as partes litigantes, a associação e o empresário, e atingirá todos os trabalhadores que trabalhem ou tenham trabalhado naquele setor daquela empresa, sejam associados ou não. Como você deve ter percebido, até agora nós examinamos de uma forma bastante pontual e objetiva a Lei da Ação Civil Pública. Já na próxima aula, vamos abordar um caso prático, para facilitar a sua compreensão e conseguir observar na prática a aplicabilidade desta lei, que tem grande relevância para a tutela coletiva. Até a próxima aula.